Paz, irmãos, boa noite. Abra sua Bíblia, João 14, 27. Hoje nós vamos fazer um culto de discipulado, né? Discipulado tem diversos assuntos, né? Tem assuntos diferentes que nós vamos falar hoje, mas tudo assunto curtinho, gostoso de ouvir. João 14, 27, Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele falou para os discípulos que ele ia partir, ia voltar para o céu, mas ele ia deixar a paz. A paz é um fruto do Espírito da nossa vida. Então, ele deixou a paz. Então, quer dizer, se você é discípulo de Cristo, você tem a paz. Agora, é preciso saber usar a paz. É preciso treinar para a gente usar a paz. A paz não é ausência de problema. Ah, eu vou te dar paz, você não vai ter mais problema. Jesus não falou isso. Pelo contrário, ele falou, quando você tiver problema, eu vou te dar paz naquele problema. Quando você tiver em dificuldade, você vai usar a paz que eu deixei para você. E nós precisamos aprender a usar a paz que Jesus deixou para nós, esse fruto do Espírito. Ele deixou, é mais ou menos assim, né? É mais ou menos assim, uma pedra bruta. A paz é uma pedra bruta que ela tem que ser trabalhada por nós, né? Até ela se tornar uma coisa bonita, uma coisa boa. Mas ela é uma pedra bruta. E nós é que temos que entalhar, nós é que temos que procurar o meio de entalhar essa pedra para que ela se torne uma coisa boa. Então a paz Jesus deixou, mas aí eu vou ter que canalizar a paz. Primeiro, ele deixou a paz. E a paz é para ser usada no lugar onde eu não tenho paz. Qual é o lugar onde você não tem paz? Você tem menos paz. Por exemplo, tem gente que tem menos paz no trânsito. É lá que você vai ter que aprender a usar a paz. Ao invés de ficar murmurando, reclamando, né? A gente ficar xingando, murmurando e reclamando, ou disputando no trânsito, porque a mãe é minha, mas ele entrou, mas eu vou pôr o meu carro na frente, aí bate os dois e vira uma bobeira. Às vezes uma tragédia. Por quê? Porque nós não colocamos a paz em primeiro lugar, em prioridade. Dons do Espírito é uma coisa. Dom do Espírito você vai viver aqui, né? Tem os dons do Espírito e tal, tanta coisa, né? A paz você vai ter que viver em casa, lá fora, que é um fruto do Espírito. Então, onde você tem menos paz, é lá que você vai colocar a sua paz. Aí no trânsito, você vai ter que aprender a se controlar no trânsito. Ou então uma hora a gente morre, não é profecia não. O trânsito é uma das coisas que mais matam no Brasil. É trânsito. Onde acontece mais tragédia. Então, se eu não tenho paz no trânsito, eu vou precisar colocar a paz lá no trânsito. Ou exercitar a paz que Jesus me deu lá no trânsito. Aí em casa eu não tenho muita paz, então precisa aprender a usar a paz em casa. Então você tem que ver onde é o local que você tem menos paz. É lá que você vai ter que usar a paz. É lá que nós vamos ter que exercitar a paz. Ah, não tenho paz com tal pessoa. Vai ter que aprender a usar a paz. Né? Nós vamos ter que aprender a exercitar aonde nós temos mais dificuldade. Então um é no trânsito, né? O outro é em casa. E assim por diante, né? Cada um sabe o seu lugar, não tem paz. Então é lá que nós precisamos exercitar essa pedra bruta. Ah, eu estou tendo dificuldade aqui, mas eu vou colocar paz nesse lugar. Porque a paz ele deixou. Está comigo, está dentro de mim. Então a paz não é uma pombinha branca que ela vai vir voando, pousar sobre minha cabeça, né? E as coisas vão acontecer. Não, ela está dentro de mim. Eu tenho que aprimorar essa paz que Jesus me deu. Eu tenho que exercitar essa paz que Jesus me deu. Então você tem que focar onde você tem o mais problema, o lugar onde você não tem paz. É nesse lugar que você vai exercitar a paz. É nesse lugar que você vai treinar a sua paz. O que você vai fazer? Tem coisa que a gente finge que não ouve. Tem coisa que a gente deixa pra lá. Porque não adianta também, já vê aquelas malandragens, a gente vai e fala e depois fica pedindo perdão toda hora. Em vez de evitar. Eu não deveria ter falado isso pro vizinho, mas falei. Por quê? Porque se precipitou. Se você tivesse paz, deixa lá que Deus vai resolvendo. Você dá a paz para ele, né?
seu vizinho. E Deus vai resolvendo as coisas. Então, quando a gente fala, depois se arrepende. A gente fica mal. Por quê? Porque se precipitamos. Era hora, Deus deu oportunidade para a gente usar a paz lá no trânsito. Aí nós resolvemos xingar. Nós resolvemos brigar. Né? Então é hora da gente exercitar a paz. A paz está com a gente, Ele nos deu, né? Então a gente precisa aprender a desenvolver essa paz que Jesus nos deu, que são os frutos do Espírito Santo. São diferentes dos dons. É o fruto do Espírito Santo. Provérbios 11:1 diz assim: balança enganosa é abominação. Deus detesta a balança enganosa. Deus não aceita balança enganosa. O que é balança enganosa? Negócio que a gente faz, tenta tirar proveito dos outros. Né? Sempre a gente faz um negocinho, mas sempre a gente quer ganhar, quer tirar proveito dos outros. É balança enganosa. Ganhamos do homem, mas Deus abomina. Deus não aceita, Deus abomina. Isso aqui é abominação, rejeição. Tudo que a gente faz tem que pôr na balança. Procurar fazer as coisas de forma equilibrada. Não assim. Aí eu vou ganhar, eu vou ultrapassar alguém porque eu vou ganhar. Né? A gente deve fazer assim, a balança enganosa é abominação. Deus quer que a nossa balança seja assim. Não é assim. Prejudicar os outros porque eu vou ganhar. Vou inventar mentira porque eu vou me safar de uma situação. Como o pastor fala que vou inventar um endereço para meu filho estudar naquela escola, senão ele não consegue. E é tudo balança enganosa. O que Deus quer da gente? Que a nossa balança seja justa. Deus tem prazer na vida da pessoa justa. Agora, para que eu seja justo, uma dica, sei que eu não faça muitas coisas. Tem gente que faz muita coisa ao mesmo tempo e é obrigado a ser injusto, porque não vai dar conta de tudo aquilo. Então as coisas têm que ser feitas, você vai fazer as coisas, faz com consciência. Olha, eu vou fazer isso aqui, eu termino isso aqui, depois eu faço isso aqui. Se você pegar um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, você não vai dar conta. E você vai ser com alguém, você vai ter que ser injusto. Quando é que nós somos injustos? Balança enganosa. Quando a gente fala alguma coisa que ofende alguém. Aí a balança fica assim. Deus não quer a gente com balança enganosa. Deus quer que a gente ajuste a nossa balança. Deus tem prazer no justo. Balança enganosa é abominação. Deus abomina, né? Deus rejeita para o Senhor. Mas o peso justo é o seu prazer. Deus tem prazer quando você faz as coisas justas. Mesmo que seja pequenininha. Pequena, uma moedinha. Mas se você é justo, Deus tem prazer na justiça. Então, se quer dar prazer para Deus, conserte a sua balança. Eu preciso consertar a minha balança. Né? Balança enganosa é abominação. Deus abomina. Deus rejeita. Deus não quer. Né? Então, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Quando a gente faz as coisas certas, Deus tem prazer na gente. Né? Não estou dizendo que nós vamos acertar tudo na vida. Tem hora que nós vamos errar, mas volta e se arrepende. Arrependimento verdadeiro, Deus aceita. Então, balança enganosa é abominação. Deus rejeita, Deus não quer. Aí, para que eu não seja uma balança enganosa, eu tenho que fazer as coisas com consciência. Pesar as coisas que eu vou fazer, pesar dirigir para não ficar assim, nem assim. Né? Ter mais consciência, não fazer tudo de uma vez só. Depois eu vou atropelar as coisas e não vou conseguir dar conta daquilo. Aí a vida vai virar uma balança enganosa. Então nós temos que corrigir isso, né? Então onde você não tem paz, você tem que colocar paz, senão nada vai mudar. Tem uma frase que o povo diz assim, uma frase que o pessoal fala assim, é mais ou menos assim: você quer mudança, mas você não quer fazer nada. Vai ficar na mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. Tem gente que quer mudança, mas não muda a maneira de viver. O resultado vai ser o mesmo. Né? Não muda o resultado. Quando a gente muda, as coisas mudam. A mudança começa da gente, não dos outros. Quando eu mudo, as coisas vão mudar. Se eu não mudar, as coisas à minha volta não mudam também. Se eu não mudar espiritualmente, as coisas exterior não acontecem. Então, quando é que as coisas mudam? Muda quando eu mudo. Quando é que as pessoas mudam? Muda quando eu mudo. A gente só quer mudar as pessoas, mas a gente não quer mudar.
A gente quer pegar os pontinhos fracos das pessoas, que o Jesus falou que é um mosquitinho, né? O defeito do meu irmão é um mosquitinho. A gente quer pegar o mosquitinho, que é o defeito do irmão, depois a gente vai e faz pior, engole um camelo, como Jesus falou. Então, o que acontece? Tem que ajustar a balança, né? A balança tem que ser ajustada. Enganosa é a abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O Provérbios duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. A balança enganosa não são boas. Então, há duas espécies de peso que é abominação para o Senhor, né? A balança enganosa, duas espécies são abomináveis ao Senhor. A balança enganosa não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, o homem, pois, como entenderá o seu caminho. Então, balança enganosa, vamos aprendendo o que é abominação ao Senhor. A gente, como cristão, tem que procurar fazer as coisas certas. E às vezes, para fazer certo, tem que dar uns passinhos para trás. O negócio está muito embolado, então vamos dar um passinho para trás para a gente fazer as coisas certas. Nós vamos continuar atropelando tudo, vamos fazendo coisa errada, né? Daqui um dia você chega uma situação que nem você aguenta você mesmo. Tanta coisa errada. Você fala, nem eu aguento a mim mesmo, tanta coisa errada. Isso não é modelo de vida para ninguém, né? Então vamos fazer as coisas certas. Vamos consertar a nossa balança. O 16:7 fala assim: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Vê se é 16:17, Bruno. Por favor. É. Tá, pula isso, eu me perdi. Não, era 16, 17, tem? Não, eu me perdi esse versículo aqui, eu não sei, mas tudo bem. Vamos lá, Mateus 19:5. Diz assim, ó, 19:5. E disse, portanto, deixará o homem seu pai, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Então, é um processo, vai se tornar dois numa só carne. Você vai deixar o seu pai, vai deixar a sua mãe e vai se unir. Marido e mulher, osso do meu osso, carne da minha carne. No princípio foi que Deus fez assim. Então, vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir, o seu marido e a sua mulher. Vão ser dois numa só carne, um processo. Aí você tem que mudar, dois numa só carne. Né? Você tem que lutar muito, tem que orar muito a Deus, para você ter um pensamento, nós não vamos dizer igual, mas um pensamento muito parecido. Senão você vai corrigir seu filho de um jeito, a mulher vai corrigir do outro, aí você vai ter problema depois. Senão você vai guiar a sua vida financeira para um lado e a mulher para o outro, ou o marido para o outro, depois nós vamos ter problema. Então Jesus falou assim, ele disse, portanto deixará o pai e sua mãe, vão se unir dois numa só carne. Agora eu queria perguntar para você, o que é mais importante nesse tornar aqui dois numa só carne? O que é mais importante num casamento, para se tornar dois numa só carne? É? O que é mais importante? Oi? Oração faz parte. O que mais? É? A paz também é importante. O que mais? Oi? Comunicação. Comunicação é a coisa mais importante dentro de um casamento. Você falar o amor mas você não ama toda hora. Né? Ninguém ama ninguém toda hora. O único amor contínuo que tem é o amor de Deus. O homem não consegue amar o outro toda hora. Deus consegue. Agora, comunicação é a parte mais importante do casamento. Enquanto a gente não fala para a mulher o que precisa mudar e a mulher não fala para o marido, o negócio não dá certo. Porque fica os dois assim. Tem gente que, por incrível que pareça, moram 20 anos juntos e não se conhece.
né? Dorme junto e não se conhece. Tem filho e tudo, mas não se conhece. Por quê? Porque falta a comunicação. Então a comunicação é a coisa mais importante dentro de um casamento. Agora, que tipo de comunicação? É aquela comunicação desafiadora. Aquela que desafia. Sabe que tem coisas que você nunca falou para sua mulher, você tem que falar. Sabe que tem coisas que você nunca falou para o seu marido, tem que chamar e conversar e falar. As coisas têm que ser bem clarinhas. Aí um não fala, não sabe porque o outro está emburrado. O outro está emburrado também, mas não fala. Não tem coragem de falar. Tem uma comunicação verdadeira, desafiadora. Eu não estou falando de briga. Eu não estou falando de briga, de confusão. É sentar e conversar. Vamos sentar e conversar. Aí o que acontece? Aí vai sentar e vai conversar, um discorda do outro. A gente não está muito treinado para isso, muita conversa. Aí um vai discordar. Espera uma semana, né? Espera uma semana, põe paz no negócio. Aí naquela semana vai ter uma ideia mais clara do que se deve fazer, o que tem que mudar. Então nós vamos ter uma ideia mais clara daqui uma semana, depois da conversa. Tem que esperar um pouquinho, conversar. Não é apontar defeito, culpar. Ah, mas é por causa de... Não funciona também. Então o casamento não vai mudar. E você vai ter Jesus, vai ter igreja, vai ter Bíblia, pode ungir com óleo, pode fazer tudo. Se não tiver uma comunicação dentro do casamento e aprender a ter uma comunicação desafiadora. Aí eu tenho medo de falar para minha mulher, a mulher tem medo de falar com o marido. Né? Aqui não tem ninguém que vai bater em mulher. Aqui não tem ninguém que vai quebrar a mesa. Não tem ninguém aqui no nosso meio. Se eu falar, ele vai quebrar a mesa, vai dar tiro lá em casa. Nem revólver nós temos. Graças a Deus, né? Ninguém vai dar tiro em ninguém. Comunicação é a coisa mais importante do relacionamento. A Bruna começou um relacionamento aqui com um rapaz. Se não tiver comunicação, o negócio vai funcionar? Não funciona porque cada um vai para um lado. Até a comunicação, lá no mundo, o sistema é diferente. De comunicação, até em questão financeira é diferente. Os projetos são diferentes. Agora nós não. Agora o que falta na nossa vida é uma comunicação desafiadora. Eu falar aquilo que eu nunca falei. Está guardado aqui, aí eu fico com ódio, aí o casamento vai perdendo a graça. O negócio não passa do teto, não tem mais novidade nenhuma. E eu cheio de lixo dentro de mim porque eu não sei me comunicar. Tudo bem que isso veio de família. Às vezes nós viemos de uma família que não se comunicava, então a gente não aprendeu a se comunicar. Por exemplo, quantos de nós aqui temos dificuldade, ou tivemos, ou não tem gente que não tem, de falar para o filho que ama o filho. É necessário falar para o filho que ama? Não é necessário. E a gente não teve essa criação. Nós crescemos num mundo meio embolado, então a gente não ouviu o pai falar, né? Você nunca viu seu pai dar uma rosa para sua mãe, nunca viu seu pai levar ela para jantar. Então a gente casa embaixo de toda essa falta de informação. Eu não tenho informação para isso. E tem casal que é bonito, chama outro de meu amor, o outro chama outro de meu amor, também é legal, bonito, bacana. Tem um que liga ao filho, eu te amo, mas tem um que não consegue fazer isso. Ele ama de outra maneira. Ele é o supridor da casa. Ele não sabe falar, eu te amo, meu amor, mas tudo que você precisa está lá. Ele acorda cedo, é o supridor da casa, é uma maneira de amar. Que ele aprendeu. Ah, mas eu nunca ouvi nada do meu marido. É porque ele não sabe falar, ele não cresceu num lar assim. Claro que a gente aprende, porque até papagaio aprende a falar. Né? Você ensina papagaio, ele aprende a cantar qualquer música. Então a gente aprende também. Só que nós não viemos de um lar assim. Então se tiver só exigência, a gente não sentar para conversar, vamos mudar as coisas, né? Aí nós vamos ter dificuldade. E elas vão aparecer depois, quando seu filho tiver 18, 20 anos, 21, vão começar a aparecer as coisas, não é agora. Mas ele vai seguir o mesmo padrão. Se a gente não mudar, se a gente quiser que as coisas mudem, nós temos que mudar primeiro. Então a melhor coisa é a gente se comunicar de forma desafiadora. Não é aquela comunicação por baixo dos panos, né? Aquele negócio que ninguém entende nada. Ninguém chega em lugar nenhum.
É sentar e conversar. Só que nesse sentar e conversar, eu tenho que ir preparado, tenho que me preparar primeiro, meditar, fechar o olho uns dias, falar, vou conversar. Porque esse tipo de comunicação geralmente tem um confronto. E é a hora que a gente não aguenta o confronto, bate na mesa. Não quero ouvir. Porque nós não somos acostumados a ser confrontados, não fomos acostumados a ser ouvidos. É igual aqueles filhos. Eu fui criado, minha mãe me batia com um paninho de prato. Ela corria atrás de mim e batia com o paninho de prato nas costas. Que tipo de educação é essa? Então, precisa da comunicação. Sem a comunicação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Principalmente o casamento. A Bíblia fala casal que briga muito, nem a oração é ouvida. Então, no mundo espiritual é assim. E nós temos que mudar, nós temos tudo para ser feliz. Não é ficar olhando a felicidade dos outros. E também não é ficar copiando os outros. Né? A gente vê lá o relacionamento, o outro chama a esposa de amor, a esposa chama o marido, aí eu vou inventar também, vou chamar, mas se eu não tenho vida para aquilo, isso não sustenta ninguém. Então eu tenho que mudar. Dar uma olhada na minha casa lá, puxa, Deus me deu o lar para ser feliz, então eu vou mudar. Vamos comunicar mais. Vamos se preparar, vamos sentar, vamos conversar, né? E conversa desafiadora. Porque quando a gente fica assim, não posso falar isso pro meu marido que ele vai dar um treco, não posso falar para a esposa que vai dar um treco, aí não chega em lugar nenhum. Então, o mais importante de um relacionamento é comunicação. Comunicação clara e desafiadora. For para falar abobrinha, fica do mesmo jeito. Não resolve nada. Então, às vezes, como foi pregado essa semana, quer proteger demais, mas não tem solução. A gente fica se protegendo demais, não tem solução um negócio desse. Não tem verdade nisso. Então Jesus falou e disse, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Quando Jesus explicou isso para os discípulos, sobre casamento, você lembra que eles falaram? Ô Jesus, se é assim nem convém casar. Eles ficaram com medo dessa responsabilidade chamada casamento, porque é um negócio duro mesmo, é um negócio difícil. Então o processo de se tornar dois numa só carne, a ordem de Deus é essa, vamos se tornar dois numa só carne, é um processo. Mas tem que haver uma manifestação nossa para desejar isso. Eu estou muito nervoso no trânsito, para pôr paz no trânsito. Precisa pôr paz no trânsito. Então, balança justa. Ajustar a balança, procurar fazer as coisas mais conscientes para depois não ter problema. Faz um monte de coisa ao mesmo tempo, depois tem que fazer balança falsa, balança injusta, né? E aí isso não agrada a Deus. Uma só carne, né? Diálogo aberto, desafiador é preciso. Aprender a lidar com os conflitos e buscar reconciliação. O fundamento é esse, buscar reconciliação. Porque senão nós vamos viver 20, 30, 40 anos brigando dentro de casa. Diz que a casa é um pedacinho do céu, a nossa casa vira um inferno. Então precisamos mudar isso. Como é que nós vamos mudar? Se comunicando, falando. Se abrindo, né? Mas com confiança, nada de jogar na cara, nada de culpa. Não é isso que nós estamos falando, não. É coisas que você precisa falar e tem que ser falado, tem que ser ajustado, né? Tem que ajustar a balança do casamento, senão as coisas não dão certo. Fica um bravo para um lado, outro bravo para o outro e aí não dá problema, né? O 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Melhor o que é um longânimo? Longânimo. Eu sou longânimo. Quando você vai na Casa Bahia comprar uma televisão, aí ele fala assim, ó, pela fábrica tem garantia de 1 ano. Mas se você fizer como é que chama? Fazer um seguro, né?
Fazendo seguro, você vai ter mais 3 anos. Mas tem outro nome que eles falam de seguro. Garantia estendida, isso. Ó, você vai comprar aqui há 1 ano na fábrica, aí tem a garantia estendida. O que é seu longânimo? Você tem a sua paz que Jesus te deu, você já está usando. Mas você precisa usar um pouquinho mais. Estender mais a sua garantia. Senão não vai. Tem que sobressair a paz do homem. A paz que Jesus te deu, você vai ser mais longânimo. O que é seu longânimo? Deixa as coisas passar um pouquinho. A gente quer resolver tudo na hora. Aí você não aprende a conversar. Quando você medita, depois Deus te dá uma palavra, você vai lá e dá a palavra certa. Você vai lá e dá a palavra correta. Longânimo, estende um pouquinho mais a garantia. Eu não aguento mais, né? Já dei toda a minha paz, não, mas agora estende mais um pouquinho. Perseverança. Tem mais misericórdia um pouquinho. Não fique esfolando os outros. Deus não faz isso com a gente. Né? Seja um pouquinho mais longa. Deixa passar mais uns dias. Aguenta firme. Seja perseverante. Aguenta. Estende mais a sua paciência um pouquinho. Aí você aprende a conversar. Porque se você falar as coisas com cabeça quente, não adianta. Não funciona, piora. Tem um versículo aí, Bruno, procura para ele. Não havendo madeira, o fogo se acaba. É Provérbios. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Põe aí para nós, por favor. Sem lenha, o fogo se você pôr lenha na fogueira, meu irmão, sua casa vai virar um fogaréu que não tem mais jeito, não tem mais solução. Então tem hora que nós temos que tirar a lenha. O que é a lenha? Nossa razão. Nosso direito. Você tem direito, você tem razão, mas espera um pouquinho. Vamos ser mais paciente um pouquinho. Vamos perseverar mais um pouquinho. Vamos ser mais duro um pouquinho. Vamos sair da paciência do homem. Você tem a paz que Jesus já te deu, você está com a paz, mas estende ela mais um pouquinho. Ser mais longânimo, né? E não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, sem lenha, o fogo se apagará. Quanto mais lenha a gente pôr na fogueira, mais a nossa casa vai pegar fogo. Mais problema nós vamos ter. E não vamos resolver nada. Vai ser entrando e saindo o apocalipse conjugal. Só briga, só contenda, só confusão e ninguém entende nada. E quem vai sofrer depois? Os nossos filhos vão herdar tudo isso. Então vamos procurar devagarzinho, que eu estou falando aqui, não é para a gente sair hoje e acertar as coisas de uma vez. Você ouviu a palavra? Vamos devagarzinho. Deus é paciente, mas vamos consertando. Vamos devagarzinho, mas vamos falando. Às vezes eu ouço algumas coisas assim que eu fico transtornado. Depois eu vou ver, a pessoa tem razão. Na hora eu fico transtornado, fico desavesso. Depois eu vou ver assim, falo, não, aquela pessoa tem razão. Ela me falou esse confronto aqui, mas ela tem razão, hein? Tem razão naquilo que ela está falando. Então espera mais um pouco. Quando você for confrontado, não põe lenha na fogueira, não. Espera mais um pouquinho. Seja um pouquinho mais longo. Aprenda a sofrer a dor. Aprenda a ser humilhado. Quem se humilha será exaltado. Deixa Deus te exaltar. Aprenda a ser humilhado. Alguém humilhou você? Aprenda a ser humilhado. Jesus foi humilhado. Foi o primeiro homem a ser humilhado. Foi Jesus. Não somos nós que inauguramos isso. Lá em Isaías 53 fala que ele já foi humilhado. Então precisamos aprender a ser mais longânimo um pouquinho nas respostas, né? Sem lenha o fogo vai se apagar. Se colocar mais lenha, o casamento vai pegar fogo. Se tirar a lenha, nossa razão humana, aquilo vai se apagar. Vamos ser mais longânimos, vamos acertar a balança. Vamos ajustar as balanças, né? O último, Bruna, 19:11. Você tem outra tradução aí que tem uma...
tá, é que na minha fala injúria. Então, é? Peraí. Não tem pressa, não estamos com pressa. Já vamos embora. Bom, vamos aqui. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. E a sua grandeza está em generoso perdoar quem o ofende. Sábio é o homem que consegue controlar o seu gênio. E a sua grandeza está em ser generoso e perdoar com quem o ofende. A minha tradução é injúria. Você sabe o que é perdoar? O Flor estava até falando sexta-feira sobre perdão, né? Mas tem um perdão que é mais difícil. Você sabe o que é perdoar injúria? Injúria é a pessoa falar para você garantir uma coisa que você não é. Garantir uma coisa que você não fez. Aquilo dói na sua carne. Eu não sou isso. Às vezes a mulher fala para o marido uma coisa que ele não é. Ele sai dolorido, aquilo dói, transtorna. Às vezes o marido fala para a esposa uma coisa que ela não é. E aquilo é uma injúria tão grande. Ele está afirmando que ela é ela, ele está afirmando que ele é, e é uma injúria tão grande. E é isso que a Bíblia fala. Sábio é o homem que consegue controlar o seu espírito, né? A sua grandeza está em ser generoso e perdoar quem o ofende. Então, até nas injúrias. Jesus foi injuriado e perdoou. Então, tem um nível de perdão aqui. Ah, me perdoa, hein, Bruna? Eu falei aqui 19:11, é 19:7. Essa aqui é a coisa mais fácil que tem de igreja, é isso. É pedir perdão para a Bruna aqui. Isso é fachada. Me perdoa, tá, Bruna? Eu falei 19:11, era 19:7. Me perdoa, tá? Isso é fachada. Agora, quero ver você perdoar a injúria. Te maltratou, falou, garantiu que você é e você não é aquilo. Estão falando mais do que você fez, estão falando mais do que você deve. Acabou com você, humilhou você, arrasou você. Isso é injúria, é um outro nível de ofensa. É um outro nível de ofensa. E você ter capacidade do Espírito para resolver isso. É o que a Bíblia manda a gente fazer. Perdoa quem injuriou você. Outra coisa importante do casamento é o perdão. Onde tem conversa desafiadora e onde tem perdão, Deus opera. Deus age. Quando os discípulos ouviram isso, falaram, Jesus, acho que eu não quero casar não, que é muito difícil. Jesus falou, tem que ter o dom para casar. Porque é muito difícil mesmo. Mas tem que ser assim, tem que ter o perdão. Procurar não falar injúria. Porque aquilo que a gente fala, nós vamos dar conta. Você está buscando a Deus, você está querendo reconciliar, você quer buscar, o seu parceiro não quer, ele vai sofrer na mão de Deus. Ele vai sofrer na mão de Deus. Você está buscando, sua mulher não quer, ela vai sofrer na mão de Deus também, porque ela não quer as coisas de Deus, e você não quer as coisas de Deus. Lembra quando o Davi vinha da guerra? Aí o Davi vinha bailando, né? Vinha bailando. O que a mulher dele falou para ele? O que a mulher dele falou para ele? Ele vinha com as roupas dele bailando. Ela falou, você vem dançando como um homem sem vergonha. Ela falou isso para ele. A Mical, sabe o que Deus falou para ela? Você vai ser estéril, não vai ter mais filho. Então, o que não quer, Deus trata. Deus trabalha naquilo que não quer. Faz luta pelo seu casamento, batalha pelo seu casamento, faz o impossível, seja longânimo, seja abençoador, muda seu comportamento, muda a fala, põe mais perdão no casamento, tenta conversar, mas quando não quer, Deus trabalha, Deus trata daquele que não quer, aquilo que é fazer o correto. Não é só você que vai ficar sofrendo, não. Deus trabalha. Naquele que não quer, naquele que está rejeitando a correção de Deus, Deus trabalha. Então, irmãos, vamos procurar, né, viver mais em paz, mais tranquilo. A bênção de Deus está aí. A bênção de Deus está aí. Então, você tem duas direções hoje para você como família. Procura conversar mais.
É muito difícil chegar nesse ponto de conversa, diálogo aberto, diálogo desafiador. É muito difícil, mas você vai conseguir conversar. Aí você não expõe, o marido não expõe, depois vai procurar o médico. Ou então vai ficar falando mal da esposa pros outros, vai ficar falando mal do marido pros outros. Ah, meu marido é assim, meu marido é assado, a minha esposa é assim, minha esposa é daquele jeito. Você acha que Deus se agrada disso? Não. Deus se agrada a gente tentar, pelo menos tentar, consertar as coisas. Vamos morrer, mas vamos morrer tentando. Vamos mostrar para Deus que nós estamos tentando consertar as coisas. Aí Deus se agrada. Dá o primeiro passo, Deus se agrada. Põe bastante perdão. Vamos colocar bastante perdão. Esse dia eu vi uma pastora, né, aconselhando outra mulher. Não sabe o que você faz? Você mora lá com seu marido, mas vai fazer uma poupancinha para você. O dinheiro que entrar você vai guardando lá, um pouquinho por mês. Que quando der errado, você já tem o pé de meia. Olha que ideia, mas, né? Doida. Não, é os dois juntos ali, ó, os dois juntos que vai funcionar. Em tudo. Serão dois numa só carne, então é um processo. Né? É um processo. Você já está casado faz tempo, já sabe disso. O Bruno começou a se relacionar e vai ter uma luta para se transformar dois numa só carne. Mas quanto mais educado a gente for, antecipa mais o plano de Deus. Quanto mais a gente aceitar a palavra, antecipa mais o plano de Deus. Senão nós vamos ficar 10, 50 anos num casamento de briga, de confusão. Né? Então vamos procurar se ajeitar, vamos procurar ajustar as coisas que vai ser uma bênção. Amém?